Quando você mantém seus olhos focados no caráter de Deus, quando se recusa a permitir-se questionar quem Deus é, você pode fazer perguntas a Deus sem questionar Deus. Percebe a diferença? Faça suas perguntas. Eu tenho as minhas, tenho certeza que você tem as suas. Mas você e eu podemos fazer perguntas sobre nossa situação, sobre todas essas multidões que estamos enfrentando sem questionar o caráter de Deus. Mantenha seus olhos em Jesus. Senhor, eu te agradeço. Agradeço porque tua palavra é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, eu oro para que nestes próximos momentos, tu faças o que fazes. Pegue estes pensamentos simples, grave-os profundamente em nossas almas, nos torne diferentes depois de ouvirmos tua voz hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Minha sobrinha se chama Cariz. Nós a chamamos de Ursinha Cariz desde o dia em que ela nasceu. Sabe, ela já é uma mulher adulta com filhos agora, e eu ainda chamo de Ursinha Cariz. Mas Cariz, quando era pequena, lembro-me de uma ocasião em que ela estava na casa dos meus pais, a casa dos avós dela. Estávamos todos lá, passando tempo, e ela estava correndo no quintal. E um cachorro vira-lata apareceu do nada. O cachorro estava latindo e, na mente dela, aquele cachorro era incrivelmente feroz e estava prestes a atacá-la. Nós éramos um pouco mais velhos, então podíamos ver que o cachorro não era tão grande assim e que ele realmente não ia fazer mal algum. Provavelmente estava apenas agitado, ativo e animado por ver humanos no quintal naquele dia. Mas para Cariz, aos 3 anos, bem pequena, aquele cachorro parecia feroz. E então ela estava fugindo daquele cachorro, apavorada. Agora, você sabe, quanto mais você corre, mais o cachorro pensa que você quer brincar. Então o cachorro a persegue, e a persegue mais freneticamente, mais intensamente, e late mais alto. E quanto mais tudo isso escalava, mais medo crescia no coração de Cariz. Então ela correu e meu pai, o avô dela, viu o caos lá fora, saiu para o pátio dos fundos, abriu os braços para que Cariz pudesse correr diretamente para os braços dele. Então ela correu o mais rápido que pôde, correu diretamente para os braços dele, e ele a pegou no colo. E uma vez que ele a pegou no colo, ela estava agora bem acima do nível do chão onde o cachorro estava. Ela olhou para baixo, para o cachorro, olhou de volta para o rosto do avô, olhou de novo para baixo, para o cachorro, olhou de volta para o rosto do avô, várias e várias vezes. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Finalmente, ela conseguiu se recompor e enxugá-las, enquanto o cachorro continuava a latir. E ela olhou para baixo, para o cachorro, finalmente, porque agora tudo mudou, pois ela estava nos braços do pai referindo-se ao avô como figura paterna protetora e estava olhando para o rosto do avô. Tudo muda baseado naquilo para o que você está olhando. E esse é o desafio que tenho para você hoje. Para o que você está olhando? Porque, escute, há tanta coisa para ver quando você rola o feed do seu Twitter, quando você rola o seu feed do Instagram, quando você assiste a noticiário, qualquer canal que você costume assistir. Não importa onde você esteja, sua visão está centrada. Você vai ver e olhar para coisas que estão competindo pela nossa atenção. E algumas dessas coisas, quando damos a elas nossa atenção, fazem o desânimo se instalar em nós. Quero dizer, você pode literalmente sentir isso, a ansiedade como um manto pesando sobre você, sobrecarregando você, mantendo você acordada à noite, fazendo as lágrimas caírem dos seus olhos. Se você olhar demais para os seus problemas na sua vida pessoal, ou para as lutas que estamos enfrentando coletivamente em nossa cultura e em nosso mundo, se você olhar para eles por muito tempo, eles vão fazer as lágrimas rolarem dos seus olhos. Eles vão fazer seu coração palpitar. Eles vão impedir que você tenha um senso de estabilidade emocional e mental em sua vida. Então, eu pergunto novamente, para o que você está olhando? Ao que você está dando sua atenção? Isso não significa evitar, não significa negar, não significa desconhecer as realidades que você está enfrentando em seus relacionamentos ou nas dinâmicas que estamos enfrentando culturalmente. Não significa que você não está ciente. Significa apenas que você dá não apenas a mesma quantidade de atenção, mas você dá uma quantidade elevada e priorizada de atenção ao olhar para quem o seu Deus é. As promessas que ele declarou e a sua verdade como ele a escreveu em sua palavra. Estou perguntando, para onde você tem olhado? Ao que você tem dado sua atenção? Talvez grande parte das lutas que temos tido para ter um senso de paz, estabilidade e tranquilidade seja porque temos fixado nossos olhos na coisa errada. O escritor de Hebreus colocaria desta forma: fixem os seus olhos em Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Significando que ele ainda é soberano, ele ainda está no controle, ele ainda está sentado no trono. Ele ainda é quem ele disse que é,
e Ele ainda pode fazer tudo o que Ele diz que pode fazer. Nada do que está acontecendo na sua vida pessoal ou na minha, na nossa cultura ou na sua, nada do que está acontecendo está fora do controle do nosso grande Deus. Mas você pode esquecer isso se continuar olhando para o caos girando ao seu redor. Você tem que ser intencional, e eu também, em meditar nas verdades de Deus, em examiná-las e descobrir quais são as suas promessas que Ele declara serem verdadeiras sobre minha família, sobre minha saúde, sobre meu filho, sobre minha filha, sobre minha igreja, sobre meu país, sobre minha cultura em que vivo. O que Ele declarou ser verdade? Vou meditar nisso mais do que medito em todo o resto. Onde você tem fixado seus olhos? Há uma história nas Escrituras para a qual sou continuamente atraída. Tenho sido por anos, na verdade. Em 2 Crônicas, capítulo 20. Se você ainda usa uma Bíblia, sabe, uma Bíblia com páginas de papel de verdade, e quiser abrir lá comigo, você pode. Caso contrário, seu iPhone, seu iPad, qualquer tipo de modernidade que você tenha disponível, você pode chegar a 2 Crônicas. Fica no Antigo Testamento. Há uma Crônicas, mas também 2 Crônicas. E em 2 Crônicas, capítulo 20, há um versículo que salta aos meus olhos toda vez que o vejo. Parte da razão pela qual ele salta aos meus olhos é porque eu o sublinhei. E eu o sublinhei em 2010, ok? Então, tenho várias coisas que sublinhei ao longo desta Bíblia que meus pais me deram quando eu tinha cerca de 17 anos. Diferentes cores de marca-texto, diferentes cores de sublinhado. E eu valorizo tanto esta Bíblia porque ela é, na verdade, como um pequeno registro do meu relacionamento com Deus. Em 2010, por razões que não sei, eu sublinhei este versículo. Não consigo lembrar o que estava acontecendo, mas coloquei a data bem ao lado. Era dezembro de 2010, cerca de 10 anos atrás de onde estamos agora. 10 anos atrás. E eu sublinhei este versículo. É um versículo que ainda fala comigo de forma tão tocante hoje quanto falou naquela época. E escute, se você sublinha coisas ou marca coisas na sua Bíblia eletrônica ou na sua Bíblia de papel, este é um versículo que merece ser enfatizado. 2 Crônicas 20, versículo 12. O rei Josafá ora e diz: Somos impotentes, ó Deus, diante desta grande multidão que está vindo contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Vou ler de novo. Josafá ora, ele é honesto e diz: Por causa desta grande multidão, somos impotentes e não sabemos o que fazer. Mas, Senhor, há uma coisa que sabemos. Sabemos onde estamos fixando nossos olhos. Nossos olhos estão em ti. Josafá era o rei de Judá, e ele era um bom rei. Era conhecido por reverenciar a Deus, conhecido por levar as pessoas a um relacionamento com Deus. Era conhecido por agir resolutamente e tentar fazer com que todos sob sua jurisdição honrassem a Yahvé como o único Deus verdadeiro. Na verdade, o que é tão interessante é que é exatamente isso que vem logo antes deste segmento das Escrituras no capítulo 20, onde vamos descobrir o que fez Josafá ter que orar assim. O que fez este rei, que tinha tanto poder à sua disposição, que tinha equipes táticas à sua disposição, que tinha armas e armaduras à sua disposição, o que faria um rei tão grande clamar a Deus e dizer: Eu sou impotente? E não apenas sou impotente, sou sem plano. Esta multidão, este exército, este problema que estou enfrentando é tão caótico, tão avassalador e tão desanimador que sei que sou impotente diante desta multidão. O que faria um rei orar assim? Logo antes do capítulo 20, onde tudo isso se desenrola, a última linha do capítulo anterior, o versículo que veio logo antes, nos diz que Josafá agiu resolutamente e foi reto. Agora, escute. Acho interessante que o versículo que vem logo antes de todo esse caos se desenrolar no capítulo 20 seja um versículo nos dizendo que este rei tomou a decisão de agir resolutamente e honrar a Deus. Agora, se isso não nos fala sobre as artimanhas do inimigo, eu não sei o que fala. Porque posso te dizer agora mesmo, assim que você toma a decisão de honrar a Deus em alguma área da sua vida, assim que você decide que vai ser resoluta em sua integridade, que vai honrar a Deus nos dízimos e ofertas, que vai oferecer o perdão que o Espírito de Deus está te dizendo para oferecer, que você vai liderar sua família nos caminhos do Senhor, que vai honrar seu compromisso de estar na palavra de Deus diariamente. Assim que você, como rei de Judá, determina agir resolutamente, pode saber que o capítulo 20 está a caminho. E no capítulo 20, há uma multidão que virá contra você, uma artimanha do inimigo para tentar diluir a resolução que você está tomando. E nesta época, você precisa saber que o inimigo está tramando contra você e contra mim, particularmente agora como povo de Deus, porque mais agora do que nunca, nossa luz precisa brilhar. Agora mais do que nunca, precisamos ser sal, para que as pessoas possam provar e ver que o nosso Deus é bom. Ele vai tentar diluir nossas resoluções.
Então Josafá toma essa resolução, e no capítulo seguinte, capítulo 20, ele encontra uma multidão tão grande vindo contra ele que admite: sinto que sou impotente. Sinto que nem sequer tenho um plano para lidar com este exército, esta multidão que se levantou contra mim. Mas isto eu sei, meus olhos, Senhor, estarão em ti. Então, siga-me de volta ao primeiro versículo do capítulo 20, e você verá o que estava acontecendo na experiência de Josafá. Diz: ora, depois disto. Depois do quê? Da resolução de Josafá de honrar a Deus. Logo após essa resolução, diz que os filhos de Moabe e Amon, juntamente com os meunitas, vieram guerrear contra Josafá. Agora, vamos deixar isso assentar aqui por um momento. Temos não um exército, não 2 exércitos, mas 3 exércitos que escolheram vir contra Josafá: os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas. Agora, o que você deve saber é que 2 desses exércitos, Judá já havia enfrentado antes. 2 deles não eram novos. Os Moabitas e os Amonitas eram 2 grupos de povos que Judá havia enfrentado anteriormente. Você pode encontrar registro disso ao longo do Antigo Testamento. Aqueles 2 inimigos específicos que haviam se levantado contra Judá, eles já haviam guerreado contra eles antes. Em outras palavras, Judá conhecia as estratégias daqueles 2 inimigos específicos. Eles já os haviam enfrentado antes. Provavelmente haviam estudado seus planos táticos. Estavam cientes sobre esses 2 inimigos. E então, se tivessem sido apenas esses 2 exércitos que tivessem vindo contra o rei de Judá, eu me pergunto se o versículo 12 teria sido proferido. Eu me pergunto se Josafá teria dito: Senhor, não tenho poder. Deus, não tenho um plano, mas meus olhos estão em ti. Eu me pergunto se, fossem apenas aqueles 2, a oração de Josafá não teria sido tão fervorosa, tão específica. Eu me pergunto se ele teria sido tão intencional em focar em Yahvé e ter seus olhos fixos em Yahvé se suas circunstâncias não tivessem sido tão terríveis. Porque ele já havia enfrentado esses 2 inimigos antes. Assim como aqueles inimigos que você já enfrentou antes. Sabe, aqueles que, honestamente, se você prestar um pouco de atenção, pode vê-los chegando, porque não são nada novos. Sabe, o problema que você teve no seu casamento no 2º ano, agora você está lidando com ele no 20º ano. Não é nada novo. É apenas uma versão ampliada das mesmas dificuldades que você estava tendo antes. Ou aquela criança, sabe, ele tem 15 anos agora, e as coisas com as quais você está lidando aos 15, na verdade, quando você pensa sobre isso, são as mesmas coisas com as quais você lidava quando tinham 3 anos. É apenas uma versão ampliada dos mesmos problemas. Ou a ansiedade que você enfrenta. Esta não é uma ansiedade nova. Pode estar ligada a um novo cenário, mas honestamente, se você olhar para trás, pode ver que este é o mesmo tipo de ansiedade que te domina sobre esses tipos de questões. E você tem lidado com isso na última década, mais ou menos. Se formos cuidadosos, se estivermos vigilantes e se estivermos atentos, podemos realmente ver que o inimigo não é tão criativo assim. O inimigo sempre veio para roubar, matar e destruir. E se apenas pararmos por um momento, seremos capazes de detectar onde estão suas impressões digitais, onde ele tenta nos parar ou nos desencorajar, ou nos fazer pensar que estamos derrotados, mesmo sabendo que ele nunca pode nos derrotar se somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Você tem prestado atenção aos inimigos, às questões, aos dilemas, às artimanhas, às táticas que o inimigo tem tentado usar contra você? Porque se você e eu olharmos com cuidado, veremos que ele tem tentado derrubar nosso filho dessa maneira há muito tempo. Ele tem tentado derrubar nosso casamento da mesma maneira, em formas variadas, mas naquela mesma direção geral, há muito tempo. Ele tem tentado nos desencorajar em nosso ministério, ou em nossas carreiras ou em nossos empregos. Cultural e coletivamente, ele tem tentado nos derrubar da mesma maneira há muito tempo. Estes não são inimigos novos. E quando você está enfrentando o mesmo inimigo repetidamente, isso significa que você deve estar preparada. Você e eu devemos estar preparados. Devemos ser proativos em garantir que possamos permanecer firmes contra essa artimanha do inimigo. Eu estava pensando sobre isso em relação ao meu filho JC. Ele é meu 2º filho. Tenho 3 meninos. Jackson é o mais velho, Jerry Jr. é meu filho do meio, chamamos ele de JC, e depois Jude é o meu caçula. Eles estiveram comigo, na Wilson, New York, muitas vezes. E meu 2º filho teve uma reação alérgica no início de sua vida à mudança de estação. E sabe, estamos no Texas, então por volta do outono e saindo do inverno para a primavera, podemos ter 4 graus um dia e depois, sabe, 20 graus no dia seguinte. Simplesmente flutua, sobe e desce. E ela disse:
Priscila, não espere até ele estar chiando para fazer isso. Faça isso proativamente. Significando, se você pode ver, porque o meteorologista está te dizendo que o tempo está prestes a mudar repentinamente, já temos anos suficientes, histórico suficiente com a saúde do JC para saber com antecedência que se o tempo vai mudar repentinamente, ele vai ter uma reação bronquíaca a isso. Então, Priscila, se você, como mãe responsável, estiver atenta às mudanças climáticas e proativamente der a ele esta medicação preventiva de antemão, isso evitará que seus pulmões ou seus brônquios tenham espasmos da maneira como tiveram no passado. Seria uma paternidade irresponsável da minha parte saber como os brônquios dele vão reagir e não me preparar proativamente. Pense nas maneiras como o inimigo tem buscado tirar vantagem de você no passado. Pense nas maneiras como ele tentou fazer você se sentir instável ou tentou infringir a santidade do seu casamento. Pense nas maneiras como ele está tentando derrubar seu filho ou filha por causa das fraquezas que eles já têm em sua carne ou das tendências que podem ter. Pense nelas e ore. Ore nesse sentido. Pesquise as Escrituras em busca das promessas de Deus em relação a essa questão específica. Afixe essas promessas em sua casa para que toda sua família possa estar alerta ao que Deus diz a esse respeito. Paulo diz, Efésios capítulo 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. Quais são algumas coisas que você está enfrentando que, honestamente, quando você pensa sobre isso, é como esses dois inimigos que Josafá, Judá, estava enfrentando? Não são nada novos. Já enfrentamos esses inimigos antes. Então, para Josafá, dois desses eram inimigos comuns. Então, a razão pela qual, no versículo 12, Josafá provavelmente diz, sou impotente e sem plano. Não consigo nem elaborar um plano. Mesmo que tivesse o poder, não teria a perspicácia, o conhecimento, o discernimento, a sabedoria para conseguir elaborar um plano para resistir a esta multidão. A razão pela qual ele diz isso é por causa deste terceiro exército. São os meunitas. É a aliança e a fusão de todas essas três situações difíceis, esses exércitos, essas multidões vindo contra eles todos ao mesmo tempo. É isso que o faz dizer, sou impotente. É isso que o faz dizer, não consigo nem elaborar um plano. A realidade é que, para muitos de nós, não é apenas a pandemia. É que a pandemia foi acumulada em um momento de nossa vida em que já estávamos lidando com nossos próprios problemas. Não é apenas o isolamento, é o isolamento sobreposto aos problemas com os quais já estávamos lidando. Não é apenas o vírus, é o vírus acumulado ao fato de que sentíamos que não conseguíamos obter vitória antes de tudo isso começar. Não é apenas o novo exército, é que já estávamos lidando com outros quando o terceiro apareceu. Então, agora sentimos que estamos cercados por todos os lados. Meio que me lembra muitos filhos de Israel em Êxodo, capítulo 13, logo depois de serem libertados do Egito. Eles se deparam com o Mar Vermelho. Não é apenas o Mar Vermelho que realmente causa o problema. É que Faraó e o exército egípcio estão vindo atrás deles. E os estudiosos dizem que haveria tantos milhares deles que teriam se espalhado pelos lados oeste e leste dos filhos de Israel, enquanto aqueles refugiados tentavam escapar para a terra prometida. Então, não era apenas que o Mar Vermelho estava na frente. É que Faraó e seu exército estavam atrás e ao lado. Então eles estavam cercados por todos os lados. Eu sei que você sabe como é essa sensação, porque eu sei como é. É quando você tem uma luta nesta parte da sua vida, e então outra surge deste lado da sua vida. E então, justamente quando você sente que cuidou daquela, esta outra surge. E então, justamente quando você conseguiu um pouco de controle sobre aquela, esta outra surge. E então, quando sua vida pessoal está um pouco estabilizada hoje, então culturalmente algo surge em nosso país ou em nossa cultura ou em nosso mundo ou na vida de um amigo. E de repente, você está cercada novamente. E diante de toda essa calamidade e caos circundantes, às vezes podemos dizer exatamente como Josafá disse, agora posso admitir, sou impotente. Não sei o que fazer. Mas eis o que podemos dizer, mesmo quando somos impotentes e mesmo quando estamos sem plano. Podemos dizer, não sei o que fazer, mas isto eu sei, meus olhos estarão fixos em ti. Fixar seus olhos em Jesus quando você está cercada é o que eu acredito ser um dos benefícios. É um dos resultados dos propósitos de Deus quando Ele permite que seus filhos sejam cercados por circunstâncias difíceis. Eu sempre hesito em dizer quando Deus causou algo. Ouvi pessoas dizerem talvez que Deus foi a causa de algumas das coisas negativas que temos enfrentado em nosso país, em nossa cultura e em nosso mundo. Eu sempre hesito em dizer o que Deus está ou não está fazendo. Mas isto eu sei,
Tudo que acontece em sua vida e na minha, no meu país e no seu, na minha cultura e na sua, tudo que acontece tem que primeiro passar pelos dedos de Deus antes de sequer entrar em nossa experiência. Então, se Deus causou isso ou não, eu não sei. Mas isto posso dizer com um nível seguro de certeza: Ele permitiu. E se Ele permitiu, isso significa que será para o seu bem e para a sua glória. Isso significa que há algo que deve nascer disso, se apenas prestarmos atenção e mantivermos nossos olhos fixos em Jesus. Não apenas manter nossos olhos nele, como Cariz mantendo os olhos em seu avô foi capaz de lhe dar uma sensação de firmeza, segurança e estabilidade, embora o problema ainda estivesse em sua esfera de influência. Não apenas isso te manterá estável, mas permitirá que você veja que existe um Deus bom que ainda está sentado no trono, que não foi deslocado de sua posição de onisciência, onipresença, soberania e controle completo. Ele não está surpreso com as coisas que nos surpreenderam. Por que ele as permitiria? Talvez nunca saibamos deste lado da eternidade. Mas o que podemos saber é que nosso Deus é bom, que Ele é fiel. E se nada mais, todo o caos que está girando ao nosso redor e as multidões que estamos enfrentando em nosso meio podem nos deixar com medo, como aconteceu com Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20. Você verá Josafá dizer: estou com medo. Não sei o que fazer. Mas você pode assumir o compromisso de que seus olhos estarão em Jesus. Mude a maneira como você lida com esta situação. Isso mudará a maneira como você enfrenta a dificuldade. Mudará a maneira como você acorda a cada dia. Josafá diz: meus olhos estão fixos em ti. E se há uma coisa que ser cercado por todos os lados deve fazer em nossas vidas, é reorientar nossa atenção. Para quê? Já que tentamos todo o resto e já que corremos para todos esses outros recursos e os achamos deficientes, que não há solução, que eles não são poderosos o suficiente, que não são calculados o suficiente, que não são diligentes o suficiente, que não são capazes de resistir a esta grande multidão que estamos enfrentando, finalmente. Este tipo de dificuldade é aquele que nos faz cair de joelhos e olhar para os montes, de onde vem o nosso socorro. Você percebe que é isso que ele tem buscado o tempo todo? Reorientar nossa prioridade, nossa atenção. Chamar-nos de volta para ele. Chamar-nos de volta a um relacionamento fervoroso, fresco e ardente com ele. Onde não apenas, lemos um versículo por dia para manter o diabo longe. Onde não apenas fazemos uma oração casual porque é o que devemos fazer. Onde não apenas sintonizamos os cultos online porque é o que devemos fazer, já que não podemos mais ir à igreja física. O mínimo que posso fazer é dar a Deus esta hora de comunhão sintonizada com Ele em um domingo. Tem que ser mais do que isso. Josafá diz: meus olhos, diariamente, agora estarão fixos em ti. Isso é intencional. É deliberado. É proativo. Significa que você está tornando uma prioridade encontrar-se com Deus sobre as Escrituras. Em um tempo em que tantas pessoas estão escolhendo agora confiar nas opiniões de todos os outros, estão escolhendo ouvir, apoiar-se e olhar para todos os outros como a fonte da verdade, este é o tempo em que os filhos e filhas de Deus fixam nossos olhos de volta na verdade da palavra de Deus. Que cultivamos amizade com Deus em oração. Que nos lembramos que o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós para que possamos ter discernimento e revelação e andar em sabedoria, discernimento e integridade todos os dias de nossa vida. E eis o que vim te dizer, que a solução e o encorajamento estão escondidos na oração de Josafá. Admita que você é impotente. Deus, eu não consigo. Não consigo ter estabilidade e segurança emocional. Não consigo nem cuidar do meu próprio corpo físico. Posso fazer o melhor que posso, mas ainda assim, mesmo quando estou fazendo o melhor que posso, existem funcionamentos internos da minha estrutura física que só tu podes cuidar. Então, Pai, mesmo com o melhor que posso fazer em meus relacionamentos ou em minhas finanças, ou sendo um instrumento a ser usado na cultura para a tua glória e para defender a retidão e a justiça, posso fazer o melhor que posso fazer. Mas, Pai, reconheço que contra um exército como este, com tudo que vejo acontecendo no meu feed do Twitter e no meu feed do Instagram, nas redes sociais, nos canais de notícias que estou assistindo, com inimigos como estes, admito, como Josafá fez, sou impotente contra este grande exército. E não apenas sou impotente, mas Deus, sou sem plano. Eu nem tenho um plano. As maiores alturas da minha sabedoria não conseguem nem descobrir como lidar com esta dificuldade que estou tendo na minha vida pessoal privada ou na cultura e país em que vivo. Pai, sou impotente contra esta grande multidão e não sei o que fazer. Mas eis o que posso te dizer: meus olhos estão em ti. Eis o que me pergunto: será que é isso que ele tem buscado o tempo todo, afinal? Uma igreja cujos olhos estão de volta nele?
Não nos programas, não nos edifícios, nem mesmo nos cultos coletivos reunidos fisicamente como nos acostumamos tanto e, claro, aos quais voltaremos em algum momento. Mas me pergunto se este é o tempo em que ele quis nos sacudir para acordar da complacência espiritual e nos atrair de volta para ele. Voltem seus olhos para mim, ele clama à igreja, a você e a mim. Vamos olhar de volta para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele ainda é de onde vem o nosso socorro. Senhor, eu te agradeço porque tu és digno de ser olhado. Agradeço porque as respostas que precisamos em nossas vidas pessoais e privadas, e coletivamente como igreja e como globo, as respostas de que precisamos são encontradas em Ti. Pai, pelo Teu Espírito, nos dê a tenacidade, nos dê a disciplina, nos dê o encorajamento para olhar para Ti somente para Ti. Tu és de onde vem o nosso socorro. Em nome de Jesus. Amém. Gostou dessa palavra? Então curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E siga nosso canal para receber mais mensagens que fortalecem sua fé. Juntos, vamos levar a esperança mais longe. Sua interação pode transformar vidas.